Este é o podcast do portal Arte Design e eu sou a professora Eleni Morgenstern. Então, sejam bem-vindos, pessoal que acompanha o portal Arte Design. Sejam bem-vindos a mais um podcast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre arte contemporânea, né? Vão ser 2 episódios. O primeiro, que é esse que vocês estão assistindo, é sobre essa incógnita a ser desvendada. Eu trouxe 3 mulheres incríveis artistas aqui hoje. A primeira é a Vitória Gaio. Ela é artista, estudante do curso de artes visuais. Na universidade, ela fez pesquisa por 2 anos relacionada à manifestação de arte contemporânea com o campo do patrimônio cultural. Ela já trabalhou como mediadora no Instituto Juarez Machado e atualmente ela faz estágio no setor de cultura no Sesc Joinville e agora ela já estava falando que ela conseguiu algo relacionado ao Museu de Arte aqui de Joinville, né? Pode falar um pouquinho, Vitória? Eu tenho bolsa de estudo aqui na Univille, né? Então, a gente tem essas 2 modalidades de bolsa, ou a de pesquisa, que foi a que eu fiz por 2 anos, ou a bolsa de estudos, que é a minha atual bolsa. Então, existem essas 2 modalidades de bolsa, a de pesquisa, que foi o que eu fiz por 2 anos, e atualmente eu tô com a bolsa de estudos, em que a gente faz ações ou projetos de extensão, né? Dentro ou fora da universidade. Então, eu consegui essa ação no Museu de Arte de Joinville, fazendo mediação ou cuidando da documentação do museu, como forma de pagar essas horas da minha bolsa de estudos, né? Que legal. Parabéns. Obrigada. Temos a Rafaela Mazzaro ou Mazzaro? Mazzaro. Ela é graduada em Comunicação Social, ela atuou por 6 anos no extinto Caderno Cultural do jornal A Notícia, o Anexo. Como jornalista, ela também participou de projetos de comunicação e assessoria de imprensa com foco na produção cultural em Joinville. Hoje ela desenvolve a paixão pelas artes visuais como acadêmica do bacharelado da Univille. Temos a nossa ilustríssima professora Lena. Ela é doutora em artes visuais pela USP. Gente, currículo gigante aqui, vai até demorar para eu ler. Possui graduação em educação artística pela Univille e mestrado em artes visuais, na linha de pesquisa História, Teoria e Crítica de Arte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está desenvolvendo estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade na linha de pesquisa Patrimônio, Memória e Linguagens. Atualmente ela é professora aqui da Univille, onde ela ministra as disciplinas de Ateliê de Criação e Experimentação Artística, Pintura e Fundamentos da Pintura, no curso de Artes Visuais, Estética e Introdução à História da Arte e História da Arte Moderna e Contemporânea no curso de Design, no qual eu fui aluna da prof. História das Artes e Estética Aplicada, no curso de Arquitetura e Urbanismo, e Semiótica no curso de Publicidade e Propaganda. Ela tem experiência nas áreas de artes, com ênfase na História da Arte, Teoria da Arte e Arte e Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Arte, Arte Brasileira, Arte Contemporânea, Curadoria Educativa e Ensino da Arte. Atua como artista, curadora independente e é diretora cultural do Instituto Luiz Henrique Schwanck. Vamos para perguntinhas. Eu fiz uma pauta aqui, gente, mas é bem fluido o assunto, tá? Então, eu quero saber realmente da opinião de vocês e dentro do ambiente acadêmico, que é o nosso foco aqui para o vídeo, né? Para vocês, o que caracteriza a arte contemporânea como expressão hoje? Eu acho que o rompimento, né, com tudo o que a gente tinha como base como arte, vem sendo rompidos. Os suportes, os temas também. Então, a arte contemporânea, ela fala da produção de hoje, né? Então, ela é muito diferente. A gente vive uns tempos que algumas coisas se repetem, outras são totalmente novas, né? A gente está lidando com assuntos que a gente não trabalhava antes, às vezes até omitia, né? E o que caracteriza a arte contemporânea, talvez tirar dos porões muitas questões que precisam vir à tona e serem debatidas. Ajuda nesse sentido. Legal. Sim, complementando o que a Rafa fala, acho que uma característica da arte contemporânea é justamente essa retomada desses assuntos que precisam ser comentados, precisam ser debatidos e trazidos à consciência, né? Então, essa característica de uma arte que tem um discurso muito forte, né? E também acho que uma das características que a arte contemporânea expressa é a interdisciplinaridade, né? A multimediação. Então, não é agora só pintura, nem só escultura, é uma grande
mistura de coisas, assim. Então, eu acho que é isso. O termo contemporâneo, etimologicamente, ele significa ao mesmo tempo que o nosso tempo, né? Então, a arte contemporânea é a arte produzida nos dias de hoje que fala sobre os dias de hoje. A diferença entre as artes contemporâneas que já foram contemporâneas no passado é que, se a gente pegar do nascimento da arte, segundo o Carlo Arger, que é em torno de 1420, assim, quando surgiu o Renascimento, né? Então, o artista olhava para o mundo durante toda a Idade Moderna, né? Olhava para o mundo e reproduzia esse mundo. A arte daquela contemporaneidade nada mais era do que uma reprodução do mundo na arte. Isso foi até o século XIX, com a Revolução Francesa, né? A partir da Revolução Francesa, da primeira, da segunda Revolução Industrial, já na Idade Contemporânea, o que aconteceu? Nesse primeiro momento, o artista começou a olhar para o mundo e explorar esse mundo para o meio da arte. O foco estava na própria arte. Isso aconteceu até em torno do final de 1950, 1940, 1950, quando veio a pop art na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, que é o momento em que a arte e a vida se misturam. É o momento em que se acaba o limite entre público e arte. O artista começa a trazer coisas do mundo para dentro da arte e discutir, né, esse mundo por meio da arte. O foco passa a não estar mais no mundo e nem na arte, mas em questionamentos, né? Então rompe-se o limite entre a arte e o público, as coisas se misturam, né? E a partir daí se desdobram várias questões a ponto de não se negar mais o passado, como fez a arte moderna, e nem reproduzir o mundo, como fez a arte na Idade Moderna, mas sim questionar esse mundo, se apropriar de questões dele e da arte do passado, né, para colocar tudo isso em discussão, né, através de materiais, de suportes e de mídias que são próprias do contexto em que a gente vive hoje. Então, eu concordo plenamente, tanto com o que a Rafa colocou, como com o que a Vitória colocou, né? A arte contemporânea nada mais é do que aquela produção de hoje, né? E que dialoga do nosso tempo, mas apresenta esse tempo de uma forma crítica e sensível ao mesmo tempo, de maneira que o espectador ele não está ali só para olhar, né? Às vezes ele sente um soco no estômago, um tapa na cara, às vezes ele vive um momento de emoção extrema, né? Às vezes ele chora, às vezes ele ri, né? A questão é que ele sai do ponto de vista de passividade para ser participador daquele trabalho, né? Ele discute com o artista através do trabalho do artista, pensando o próprio tempo em que ele vive, muitas vezes entendendo o tempo em que ele vive através da produção da arte. Porque a arte é isso, seja contemporânea, seja arte moderna, seja arte clássica, né? A arte é fruto de um determinado contexto. Sim, toda arte já foi contemporânea ao seu tempo. Toda arte já foi contemporânea ao seu tempo. A diferença é que de hoje vai trazer questões, mídias, materiais e comportamentos que são de hoje. Né? O que é muito difícil de tentar enquadrar, dar nome, por isso que a gente fala arte contemporânea, porque a gente vive dentro disso. Diferente da arte moderna, que a gente dá esse nome, porque tem um distanciamento. A gente olha para o passado e vê o que foi. O arte clássica, a gente olha para trás e vê o que foi. Então consegue pensar, embora tudo isso ainda seja de um ponto de vista eurocêntrico. Está sendo questionado hoje, inclusive pela própria arte. Mas é isso, né? Rotulado por esse distanciamento. Agora, embora a gente queira romper com esse ponto de vista, com essas caixinhas, ainda assim a gente não tem distanciamento para entender com clareza a arte que nos é contemporânea. Interessante. Dentro de tudo isso que vocês exporam agora, né? Quais são os elementos da arte contemporânea que distingue ela dos movimentos anteriores a ela? Quais os principais elementos para o pessoal que não entende bem conseguir visualizar bem? Ela continua rompendo, né? Muito mais do que as vanguardas, né? Mas um rompimento quase em extremos, né? É como se todas as fronteiras se abrissem e não houvesse mais limites, né? Então, se a gente puder falar sobre uma arte contemporânea, por que ela é tão diferente, eu acho que ela ela não é só diferente, ela traz
coisas né, das vanguardas também, do modernismo, ela vem caminhando, né, nesse sentido de rompimento desde muito antes, mas ela traz de uma forma absurda, né? Assim, não sei se responde a tua pergunta. Eu acho que algumas coisas que eu apontaria nesse sentido é algo que não existia antes, né? Por exemplo, é a internet e a tecnologia. Então, se a arte contemporânea é o que é produzido agora e é o que fala sobre agora, o que a gente está vivendo, né? É uma era digital. Então, eu acho que isso é uma grande diferença, assim, uma disparidade entre antes e o que está sendo produzido agora, né? A inclusão, por exemplo, a máquina fotográfica, né? Ilustração, sei lá, tudo que envolve tecnologia, né? E esse maquinário tecnológico, que é algo que vem sendo bastante discutido também, né? A relação entre arte e internet. São elementos que a gente tem acesso agora. Agora, né? Não existia antes, por exemplo, a internet. Eu acho que isso é um ponto que determina, talvez, algumas questões, assim, em relação à produção de arte. E acho que é isso. Eu ia falar mais uma coisa, mas vou lembrar no caminho. Então, retomando um pouco a minha fala, então a arte contemporânea, o artista de hoje, ele olha para o mundo, questiona esse mundo, e o trabalho que ele produz é um meio de trazer à tona esse questionamento e promover esse questionamento em quem está sendo afetado por aquele trabalho em especial. E isso já é uma diferença, por exemplo, em relação à arte moderna, em relação à arte de tempos passados, né? Esse é um ponto. Outro ponto é que justamente a abertura que se tem hoje para esses questionamentos gerou uma abertura para se questionar a própria arte, né? Isso já aconteceu no passado antes, mas hoje está se questionando não só a arte em si, mas a forma de falar dela. A própria história da arte está sendo discutida. Então, por exemplo, na arte moderna, você não via dentro de um museu arte indígena, você via artes que se inspiram na arte indígena, exemplo, por exemplo, do cubismo, de Picasso, né? Mas hoje você vai numa Bienal de São Paulo, você vê arte indígena ali. Então, ao mesmo tempo que você vê trabalhos que trazem esse comportamento que nós três citamos aqui, a gente vê a cestaria, a gente vê a reprodução sem técnica nenhuma acadêmica dentro do museu, né? Então tem espaço para novas vozes e novas geografias que haviam ficado de fora daquela história da arte contada num viés eurocêntrico, né? Então é tão crítico o pensamento hoje voltado para a própria arte pelos próprios artistas e atores desse circuito da arte, a ponto de se questionar essa própria história da arte escrita, da história da arte. Então a gente está vivendo justamente hoje, diferente dos tempos passados, eu acho, essa revisão, sabe? Né? Agora, claro, a gente está falando isso de dentro, de hoje, e é muito difícil ter distanciamento para falar isso com clareza e de uma forma mais geral. Mas de onde nós falamos, é isso que a gente está enxergando, né? Então você vai para exposições hoje, por exemplo, você vê, que é o que aconteceu agora numa de longa duração no MASP, uma pintura renascentista de um país da Europa ao lado de um vaso de 5.000 a.C. da América Latina, né? Não se tinha espaço para isso antes. Então, mudou, né? Mudou. A gente só não sabe em que grau essa mudança, no que isso vai acarretar. Mas essa mudança que está acontecendo, ela gira em torno justamente desse questionamento que está tendo hoje para essa escrita eurocêntrica, burguesa e machista da arte, da história da arte. Isso tem muito a ver com o que vocês comentaram também do fenômeno da internet, né? Porque tudo é muito cobrado. Às vezes a gente acha que a arte está à parte das pessoas comuns, mas não, né? Tudo influencia. Então, eu acho que essa cobrança da sociedade de trazer o artista real, de colocar pessoas que não têm tantos privilégios em espaços como estes, isso é muito importante, né? A gente está cada vez mais reivindicando o lugar de fala, né? Ainda mais aqui da América Latina. Sim. O que é próprio nosso? A gente está muito buscando essa identidade, o que é, né? A parte também, né, para os estudos decoloniais, né, que estão discutindo essa, né, resgatando qualquer né, o que está contaminado com uma visão europeia. Sim. Mas um outro ponto também que a gente tem que chamar a atenção, gente, é que, por exemplo, a fotografia, a industrialização,
revolucionou o modo de fazer arte. A Sim. fotografia é uma mídia que revolucionou o modo de fazer arte. A internet não é diferente, né? É que ela é uma mídia do nosso tempo, possível também para ser um meio de se veicular e a tecnologia de se produzir arte, né? Os mesmos questionamentos, dúvidas e críticas gerados por mídias novas no passado estão acontecendo no tempo presente, né? E é isso, e sempre vão haver novas mídias, né? A partir do que o mundo vai se transformando, crescendo, descobrindo, inventando, a arte vai se transformando, porque o que o artista faz? Ele produz a partir da forma como ele é afetado pelo mundo, utilizando para isso os recursos que ele tem. E a internet é um recurso possível. A tecnologia microeletrônica é um recurso que está aí, né? A base de programação é uma matéria para se criar também, por que não? Então não tem que se ter tabu em torno disso, assim, né? É do nosso tempo, né? A arte contemporânea é isso, é a arte do nosso tempo, discutindo questões do nosso tempo, com materiais e tecnologias do nosso tempo. Né? Tá certo. Quais as línguas, modos produtivos e expressivos que caracterizam esses movimentos, né? Além do que a gente já tem, que seria cultura, pintura e escultura. Então, eu acho que é um pouco do que vocês falaram agora de internet, da fotografia, desses movimentos industriais. Pegando um gancho dessa pergunta, eu queria saber a opinião de vocês sobre o AI, que veio agora, né? Inteligência artificial. O que vocês acham disso enquanto artistas, né? Enquanto produtoras de arte? Como que vocês enxergam esse movimento? O que vocês acham que isso pode acarretar para o futuro da arte? Respondendo sobre a primeira pergunta, né? Eu acho que é difícil a gente catalogar algumas coisas nesse momento, justamente pelo que a Helena pontuou, que é algo que a gente está vivendo agora, né? A gente ainda não tem esse afastamento histórico, temporal, para conseguir enxergar e separar algumas coisas, né? Mas algumas manifestações que vêm surgindo, eu acho que a performance, né, esse momento em que o espectador ele se torna parte da obra, né? Então a performance que ela pode interagir com o público, a instalação que também é algo, coisas que estão em alta, né? Eu percebo assim. Na verdade, até tá difícil categorizar. Tá né? difícil, Por exemplo, a gente tem novos, né? A instalação, que é um termo relativamente novo, né? Pra gente, né? Da arte já é velho, né? Mas assim, ainda é uma novidade para o público, ainda o público estranha, mas até tá difícil categorizar. A gente não sabe mais assim, a instalação mesmo, por quê? Porque é o rompimento total com você. O que você tem à mão, o que você acha que pode expressar, né, a sua ideia. As pessoas estão muito presas à pintura, à escultura. Exato, ainda, aquela visão de arte construída ao longo dos séculos, né? Por isso que é tão difícil. Numa perspectiva europeia. Exatamente. Na É tão verdade, difícil as pessoas entenderem, né, a arte contemporânea, porque ela é muito diferente fluida, né? e faz pouco tempo, né? E na verdade eu acho que cabe até uma pergunta: por que dizer o que é? Por que encaixotar? Por que dar um nome? É uma manifestação artística que muitas vezes não tem um nome, né? O termo instalação, que a gente está discutindo isso em aula, veio justamente disso, assim, porque não se sabia que nome dar para a escultura quando ela deixou de ser escultura, estabelecendo uma nova relação com o espaço. Né? Então se criou esse termo que não cabe para muita coisa, né? Então a gente não tem que achar um nome para tudo, na verdade. A gente tem essa mania de tentar encaixotar para poder entender e ficar mais confortável, né? Quando na verdade são manifestações da arte de hoje falando do nosso tempo. Sim. Né? Justamente por esse caráter multimídia, né? Que a gente que toma arte contemporânea, assim. É difícil falar, isso aqui é uma pintura, isso aqui é um... Porque agora tem essa grande mistura, assim, de vários suportes, né? Então, eu acho que... A gente vê a base, né? A gente vê que só se faz isso hoje porque teve pintura, porque teve escultura, porque teve fotografia, porque tem as tecnologias, né? A gente vê que a base tá ali. Mas é um outro que é nosso de hoje, né? Que não precisa, muitas vezes, ser encaixotado no nome. E muitas vezes a gente não consegue nem falar em linguagem.
Porque quando a gente fala em linguagem, a gente prevê um conjunto de códigos pré-estabelecidos que são utilizados para se fazer aquilo daquele jeito. Tem muita manifestação que não tem um conjunto de códigos pré-estabelecidos para se tornar uma linguagem, é uma manifestação, né? Então não é encaixotável, vamos dizer assim. E da inteligência artificial, até recentemente, um fotógrafo foi premiado e aí revelou que, na verdade, a foto tinha sido produzida a partir de inteligência artificial. A gente pode comparar com o Duchamp, quando, né, em É um anos choque, 60, 50? 1917. 17, meu Deus. Escreveu a fonte e estava totalmente... Ninguém sabia do que se tratava, uma coisa absolutamente nova. E como a Lena, né, e a Vitória falaram, a gente está vivendo agora, a gente está discutindo isso agora. É muito novo, talvez até para a gente descartar totalmente a inteligência artificial da produção artística, talvez arrumar uma forma, né, ver forma de integrar a produção, né, de que forma ela pode contribuir com esse debate contemporâneo. Porque a arte, como ela trata dos dias de hoje, ela incorpora todas as possibilidades e todos os recursos, seja tecnológicos, físicos, né, enfim. Então, está aí um recurso novo que está sendo debatido e eu acho, particularmente, bem-vindo em alguns aspectos. Com certeza, e tem espaço para tudo, gente. E isso que é engraçado, que é interessante, na verdade, observar esse movimento, que ao mesmo tempo que a gente vê a AI ganhando campo e, né, uma autoria de uma inteligência artificial na produção de arte, assim como muitos trabalhos, né, organismos que são criados por programação, expostos como objetos de arte, exposições de arte, a gente vê exposições onde o artista fez uso de lápis de cor, né? Então, significa que uma coisa não vem substituir a outra, como a Rafa falou. Na verdade, coexistem, são formas possíveis de se pensar e produzir a partir do mundo, né, no contexto da arte. Eu acho que é isso, assim. Uma coisa não vai substituir a outra. Tem essa questão também que rolou depois dessa trend, né, de fazer as fotos de perfil com inteligência artificial, que é a questão dos direitos criativos, né? Porque a inteligência artificial, ela utiliza de um banco de dados, um banco de imagens, de pinturas ou ilustrações, normalmente, né, porque é digital, de ilustrações que já foram feitas por pessoas, por artistas, né? Sim. E aí houve esse grande debate, assim, em torno desses direitos criativos, né? Porque daí ela cria uma nova imagem, mas a partir de imagens que já foram feitas por pessoas. Então, eu acho que é nessa medida que a Rafa comentou, assim, não é nem se negar, mas tem talvez pensar como elaborar essa ferramenta, porque é uma ferramenta, né? Uma ferramenta, né? É uma nova ferramenta que temos, assim. Sim. E como fazer isso viável, né? De uma forma até legalmente falando, assim, né? Como assegurar os direitos criativos, direito autoral de quem produz ainda, com as próprias mãos, digamos assim. Sim. E como fazer essas duas coisas coexistirem de uma forma harmoniosa, assim. Eu acho que é por aí. Então a gente vê ao mesmo tempo aí, a gente vê uma produção indígena no museu. Sim. Sim, uma coisa não nega a outra e às vezes uma coisa reforça a outra, né? Inclusive, quando a gente tem esse movimento de super super tecnológico, digamos assim, né? Esse grande avanço, assim, essas grandes coisas que vem acontecendo, a gente também tem uma retomada do que é analógico, uma retomada do que é manual, um reforço do que é antagônico a isso, né? Ao mesmo tempo. Então, eu acho que as coisas vão seguindo um fluxo natural, assim, uma coisa não anula a outra, né? Sim. Eu quero saber de vocês por que as pessoas têm essa ideia de que a arte contemporânea é tão difícil de entender. Da onde que vocês acham que vem esse discurso, que ela é difícil de ser interpretada, de ser compreendida? Será que vem dessa questão dela ser muito fluida, das pessoas não conseguirem botar em caixinhas, de medir? Qual é a opinião de vocês acerca disso? Acho que essa visão, né, que a gente falou, que construída há muitos séculos, de que a arte era a pintura de cavalete, que era determinado, né, se construiu toda uma imagem, né, na nossa cabeça do que é arte, né? Hoje até muitas quando a gente estuda na escola, esse rompimento de
os exemplos sempre são a arte, né, dentro desses parâmetros. Então, você fica com aquela visão, quando você olha algo que é totalmente diferente daquilo que você via como arte, você se afasta. Existe mas isso não é arte, isso até eu faço, né? Que é o que mais comum que as pessoas falam. Se eu posso fazer isso, né? Então não é arte, porque, nossa, se até eu posso fazer. Então, eu acho que a gente está bem rompendo com essa visão de que a arte era só naquele padrão, mas ainda tem acho que um longo caminho, né? Que se a gente vê que foi construído tanto tempo essa imagem, né? Acho que o surgimento da fotografia foi um fator importante, assim, na mudança da forma que a gente produzia arte, né? Porque antes da fotografia, as artes, elas tinham essa demanda de ser algo muito literal, assim. Então, a arte era sempre a representação do que se via, né? E a partir do momento que a fotografia surge como essa captura desse momento, a arte toma uma certa liberdade, né? Uma total liberdade de se desprender dessa demanda de representar o que é real, representar o que é visto aos olhos, e ela vai para um lugar que é mais subjetivo, assim, e a gente vê isso caminhando cada vez mais, né? Eu acho que a arte contemporânea ela é cada vez mais subjetiva, assim, menos literal, menos o que é visto e mais subjetiva. Então, talvez isso seja um fator que dificulte as pessoas a entender, porque não está dito ali, né? A pessoa precisa se colocar nessa posição ativa de olhar e retribuir, falar para a obra o que ela pensa, né? O que ela entendeu, o que ela sentiu. E isso não é um processo rápido nem fácil, assim, né? Acho que é um desafio. Passiva, né? Exatamente. Antes a gente via que aquela obra falava com a gente, né? Eu tenho uma pessoa, uma mulher com vestido e pronto, acabou. Sabe? Emocionava ou não, mas estava dado ali. Exato. A gente era muito figurativo, né? Muito literal ainda. E aí eu acho que com a fotografia isso talvez tenha mudado um pouco e subjetivado esse sentido, né? Sentidos da arte. A arte sempre esteve, de certa forma, à frente do seu tempo, né? Se você parar para pensar, os impressionistas demoraram 10 anos para serem aceitos como um movimento de arte, né? Porque antes o costume era se representar o mundo como ele é, eles não fizeram isso. Então, se a gente trazer isso para a contemporaneidade, agora já está há muito tempo a arte moderna do mundo, de maneira que as pessoas se acostumaram a ver e entender aquilo por arte. Eu acho que o grande problema está em que não é trabalhado se aprender a ver arte na contemporaneidade. Então, se ir ao museu, se é uma exposição, se abrir para uma experiência de arte, não é uma coisa que a gente nasce com isso se aprende na escola. Né? Então, se isso fosse ensinado, incentivado na escola, se criasse como um hábito, que na verdade é inerente ao ser humano, nós somos seres estéticos por natureza, e aprender a se colocar, a visitar um museu e se abrir para aquela experiência como uma experiência do nosso tempo, isso seria diferente, né? Qualquer um tem uma experiência estética diante do objeto, mesmo que seja arte contemporânea, mesmo que eu entenda. A questão é estar aberto para essa experiência. E quanto mais experiências diante desse objeto de arte eu vivenciar, mais profunda vão ser as minhas próximas experiências. Então, a questão é criar o hábito e valorizar aquela manifestação que está ali, presente, para entender aquilo que está ali. Né? E o entender, eu não digo algo racional, às vezes, sensível. Né? Porque é isso, a arte não vai falar muitas vezes, mesmo quando faz uso de palavra escrita ou palavra falada, de uma forma literal. Ou vai, mas um propósito que vai além dessa literalidade. Né, um propósito que vai além daquilo que está afetando os sentidos do espectador. Mas para ele perceber isso e dialogar com aquele trabalho, ele tem que aprender. A expectativa de que exista um sentido, né? Talvez seja literal. isso. Então, cadê o sentido nisso, né? Talvez isso mate um pouco a experiência até, né? De sentir aquilo e de fazer uma livre associação. Eu acho que a arte contemporânea, a chave, assim, para entender, né? Ou para usufruir... mas para usufruir da arte contemporânea, ter alguma experiência, algum tipo de experiência com ela, é a livre associação, sabe? Você estar aberto àquilo e ouvir o que aquilo te diz e fazer livre associação com as suas referências, com as suas vivências, com os seus próprios sentimentos, com qualquer coisa que te venha à mente e não estar em busca desse sentido que é
que a obra quer passar, sabe? O que o artista quis dizer? Isso. Essa é a primeira pergunta que se faz. Mas o que isso quer dizer, né? Estar aberto para ir numa exposição ou não, ter contato com essa arte na rua, estar aberto para entender que muitas vezes não vai sair com respostas dessa experiência, mas com perguntas. Né? Exato. Eu queria que vocês, cada uma, falasse um artista de arte contemporânea que vocês admiram, que vocês acham que consegue mostrar esse trabalho de uma forma um pouquinho mais literal para quem não entende muito. Eu gosto muito do Ai Weiwei, que é um artista contemporâneo chinês, que eu acho que quando eu penso em ser artista, eu também penso um pouco na minha formação, né, como jornalista, tipo, mudar o mundo, né? E ele é um artista ativista, assim, ele compra umas brigas, assim, ele faz umas obras, assim, sensacionais, e, cara, eu admiro muito ele, assim, e na cena internacional, e o Silvio Meirelles também, na cena, também de uma forma totalmente diferente, também trabalha com questões políticas, sociais, muito focado em nós, assim, acho que essa aproximação com a temática, a gente vê as nossas questões ali apresentadas de uma forma única, sensacional, por vezes monumental ou muito simples, uma cédula com carimbo da Marielle. Assim. Então, é difícil citar só um, daí eu acho que dois, assim, Pode falar, Prof. Um artista contemporâneo que não vive mais, que é muito caro para mim, eu pesquisei há alguns anos, é o Luiz Henrique Schwank, que é um artista joinvilense. Né, o que ele fez com o trabalho dele ultrapassa as barreiras do estado e do país. A gente pode dizer que o que ele fez não se fez em nenhum lugar do mundo no que diz respeito à discussão, por exemplo, das questões que dialogam com o concretismo latino-americano ou com um diálogo com a própria história da arte, atualizando para o momento que a gente vive hoje. Assim. Então, o Schwank é uma referência que eu trago, que ainda não tem, mas merece conquistar o seu devido lugar na história da arte, né? Tem vários, né, que eu admiro muito, assim, que eu gosto bastante. Eu posso citar também um outro artista local que discute pintura catarinense, a Fernanda Lindotti. Tem uma pintura incrível. Nesse momento ele está com uma exposição maravilhosa no Instituto Tomiotaki, em São Paulo. Ele é um artista daqui. Cito o Jaider Esbel. Eu ia falar dele. Então eu vou deixar para você falar dele, eu vou estragar. Pode falar, pode continuar. E a partir do Jaider Esbel, eu cito todos os artistas dos povos originários, porque são artistas cuja produção trazem uma subjetividade no modo de fazer, mas que a discussão está justamente centrada em salvar esse mundo que a gente vive hoje. Acho que não tem discussão mais importante hoje do que essa. Né? Então, eles resgatam os valores, os conhecimentos dos povos originários para conscientizar as pessoas da importância de cuidar do mundo hoje. Assim, né? E acho que é isso. Eu vou ficar nesses dois. E mulheres? Fala, artista mulher. Nossa, nessas horas me dá um branco, mas eu só pensei na Pamela Castro, que é a que Pamela não Castro, tira da boca dela. Já foi difícil escolher. Eu acho que a Pamela Castro é uma artista emergente, assim, né? Ela tá no circuito, ela fala sobre... Ela traz assuntos muito relevantes, né? Sobre a própria vida dela, sobre a própria vivência dela. Eu acho que... E ela trabalha na pintura, né? Que é uma técnica que, né, a gente já tem como consolidada. Mas é isso, é uma pintura feita agora, né? Isso mesmo. A Berna Reale, falando de artista mulher, que vai discutir justamente a questão da mulher, né, no momento contemporâneo, é uma artista bem importante. A Yayoi a Rosana Paulino. Tem muitas artistas mulheres bem importantes, as Guerrilla Girls, né, que são bem importantes no campo da arte. Eu falei do Jaider Esbel, mas tem muitas artistas indígenas mulheres também, que têm o seu lugar bem importante. Tão importante, a gente fala sempre assim, a gente acaba citando os homens, mas esse é um ponto bem legal que a Vitória levantou,
Porque se você pegar a história da arte de perspectiva eurocêntrica, ela é uma história machista, eminentemente de homens, salvo algumas raras exceções. Embora a gente levante uma bandeira do contrário, eu estou fazendo agora um trabalho com os artistas de conclusão do laboratório, só discutindo mulheres da arte moderna. A gente levantou 30, porque a gente está discutindo mulheres da arte moderna. Mas aqui, num podcast, eu trouxe artista homem, para você ver como a gente ainda tem muito é um comportamento viciado na história da arte que a gente aprendeu, porque os clássicos seguem essa visão muito bem colocada. Fora outros recortes, né? Tem a Lídia Aranha também, que é uma mulher trans. Então a gente tem muitos recortes ainda para fazer, né? E eu acho que dá para ficar citando aqui vários, né? Eu acho interessante a gente trazer também esses outros pontos. Se relembrar, né? Sempre, o tempo todo. Você estar vigilante. Mas é isso. Então esse primeiro vídeo sobre arte contemporânea foi isso, pessoal. O próximo falará sobre arte contemporânea em Joinville. A gente vai discutir espaços de arte contemporânea em Joinville, artistas joinvilenses. A prof já deu um gostinho, mas a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Para vocês que são daqui da região, saberem como usufruir bem esse assunto que a gente trouxe agora. Obrigado por assistir mais uma vez o nosso podcast. Curte, compartilha, manda para as pessoas que têm dúvidas sobre arte contemporânea, que se interessam. E mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.